estou convencido que houve uma má gestão política da pandemia, não tenho dúvidas sobre isso. Houve informação a mais, informação inútil a mais para apagar os receios, contrariedades, contradições a mais dentro das esferas públicas, das esferas técnicas, tecnocráticas, científicas, políticas, etc. Que haja contradição é natural, num caso destes. Que haja duas opiniões diferentes, mas que haja uma vontade acelerada, primeiro dizer que está tudo bem, que foi a grande marcação dessa má gestão política. Depois a mudança rapidíssima de temperamento e de caráter, otimismo, ceticismo, pessimismo, outra vez otimismo. Depois a utilização desbragada da propaganda para tentar tratar do assunto. É raro ouvir alguém da autoridade dizer o que quer que seja, sem ter pelo menos 3 ou 4 frases congratulatórias: nós fizemos, nós vamos fazer, nós estamos a fazer, nós fizemos. Isto deu, a meu ver, má gestão política. Teve uma das consequências foi esta espécie de desaparecimento do conflito político que deve existir e que faz falta, a meu ver, faz falta hoje, do afrontamento político, o que permite mais erros. Quanto menor for o afrontamento político, maior são as possibilidades de errar no ponto de vista da gestão. Houve uma oscilação entre otimismo e pessimismo, entre euforia e ceticismo, que foi muito prejudicial. Estou convencido que, por exemplo, o desconfinamento foi precipitado, foi mal gerido, tal como o confinamento eventualmente excessivo. Aqui, um dia, talvez daqui a uns meses, talvez daqui a 1 ano, 2 anos, não sei, um dia vamos ter meios e possibilidade e conhecimentos mais rigorosos para saber exatamente tudo quanto se passou. Mas a minha convicção hoje é que houve muito mais gestão política. O próprio Presidente da República, que tinha um pouco mais de liberdade de escolha e de ação relativamente a isto, deixou-se, a meu ver, enredar, primeiro no otimismo desbragado. Eu creio que ele é um dos autores do milagre português, da utilização da frase do milagre português, mesmo com algum humor ou com alguma... mas, obviamente, que ele pôs a palavra milagre e Portugal. Teve sistematicamente um comportamento muito patrioteiro e muito nacionalista, o que nem sequer é próprio dele, foi qualquer coisa que foi tirado da cartola recentemente. Associou-se ao governo de uma maneira excessiva, o governo passou a ser cúmplice do Presidente e o Presidente cúmplice do governo. Os partidos da oposição ficaram com medo que se dissesse: estão as pessoas a morrer e vocês com ideias próprias. E, portanto, houve esta espécie de ansiedade, de retração de toda a gente, e acho que foi negativa porque permitiu mais erros. A educação, por exemplo, não foi destratada neste processo. Na educação foi uma zona de desastre, mudanças de orientação, mudança de atitude, mudança... Você não pode mandar as crianças para casa e tirá-las de casa e pô-las em casa e pô-las nas escolas, em qualquer altura, de um modo ou do outro, e não pode, por exemplo, dizer a partir da manhã as escolas estão fechadas, sem ter qualquer espécie de solução preparada, ou mesmo de emergência. É uma coisa tão complicada, tão difícil, e acho que foi, certamente, do setor mais mal gerido até hoje, foi o setor da educação. O que é que vai acontecer a esta geração? Mais uma vez vai bater forte a desigualdade, porque quem tem meios, ou para explicações, ou para estudar, ou para acompanhar, ou para estar em casa a trabalhar, vai sair-se melhor do que quem não tem nenhum desses meios, e que é um ano perdido, e um ano perdido eu acho que vai fazer falta. Não é simplesmente um ano de festa como foi do 25 de Abril, que toda a gente perdeu o ano e fomos em frente. Não, este ano vai fazer falta, vai criar dificuldades para o ano que vem. O ano que vem vai ter dificuldades de retoma, e acho que foi talvez dos piores setores, até agora dos piores setores, mais mal geridos e mais mal acompanhados. O futuro. Mas a gente já tinha lido o plano Costa e Silva. Sim. É um plano ou é um catálogo, como foi dito por alguns críticos?
Eu já disse que para mim, já disse que é um catálogo muito completo, aqui e acolá com marca de autor, e o autor é, repito, um homem excepcionalmente capaz, informado e inteligente, que se colocou numa situação muito difícil de fazer um plano de fora para um governo que está ao lado. O governo vai sempre poder acatar ou descartar este plano conforme lhe apetecer. Este plano não é um plano, uma vez mais, esta inspiração. Se Aliás, quiser, tornou-se mais catálogo entre a versão as preliminar grandes e a versão final. perguntas é quem é que faz isto? Não se sabe. Quem é que paga? Não se sabe. Bem, em princípio, diz que vai ser pago pela... O dinheiro da Europa é que, primeiro o dinheiro da Europa não vem de graça, como é sabido, nem vem de borla, nem vem sem regras. Vem com tudo isso e com controle e fiscalização. Depois, a minha convicção é cada vez mais, e pessoas que sabem mais do que eu confirmam, que o dobro ainda não chega. O dobro dos recursos para os próximos anos, são 10 anos, o dobro destes recursos para poder relançar a economia, relançar a indústria, relançar o comércio, os serviços e o turismo, etc. O que vem é bom, mas é pouco, ainda muito pouco. A minha convicção é que o Marcelo Rebelo de Sousa está reeleito, não tenho praticamente dúvidas sobre isso. E acho muito bem, acho que ele merece ser reeleito e eu sou muito capaz de votar nele, ainda por cima. Agora, seria péssimo se não houvesse um bom concorrente, um bom candidato à esquerda, pelo menos um, não sei se houver essa à direita, não interessa-me menos, mas que houvesse um candidato à altura. Ana Gomes? Na esquerda, pode ser, é uma hipótese, o Assis é outra hipótese, mas tem que ser candidatos sérios, honestos, com programa, com fogo político, com energia, com entusiasmo político e disponíveis ao sacrifício político. Isto é, as chances eleitorais de um desses candidatos, mesmo dos melhores, são muito reduzidas, ou nulas, ou muito reduzidas. Eu estou convencido que são nulas, mas é uma candidatura que obriga a candidatura principal a alterar-se no seu projeto, no seu princípio, nos seus objetivos, e que é uma candidatura que tem futuro, a meu ver. Mesmo é um sacrifício, mas que tem futuro para mais tarde. Rui Rio acha que vai chegar primeiro-ministro? Não. Ele acha que sim. Ele acha que vai chegar lá por desgaste de António Costa. Vai estar lá, acha que lhe basta estar no sítio certo até... Acho que não. Acho que ele não conseguiu transferir para o plano nacional uma outra virtude que ele afirmou, que ele exibiu no município do Porto. Até porque, eventualmente, essas virtudes não são transferíveis. Exigem uma linguagem diferente, um caráter diferente, uma maneira diferente. Ele não conseguiu. Ele hesita entre a afabilidade e a autoridade de uma maneira incompreensível, não se percebe porquê. O gesto da diminuição ou da redução dos debates parlamentares revelou uma natureza, para mim, absolutamente surpreendente. Que o líder da oposição, que tem ali uma arma excelente para fazer o que tem a fazer, até para conduzir o seu grupo parlamentar, até para dar unidade àquele grupo parlamentar que não tem. O grupo parlamentar do PSD está estragado, está arruinado, quase, praticamente arruinado. E que ele tenha colaborado, ou desejado, ou colaborado nesta decisão, que eu acho que é uma das decisões mais lamentáveis de toda a democracia portuguesa em 40 anos. Havia muita maneira de você alterar o debate parlamentar para melhor, porque o nosso debate parlamentar é pobre, é crispado, é mal criado, tem mau feitio, aquilo não serve para grande coisa. Ora, quando tudo levava a crer que se poderia melhorar o debate parlamentar, dar-lhe força, dar-lhe sintonia com a população, o que quer que fosse preciso fazer, ou rigor, não, em vez disso, encontrou-se a solução mais fácil, foi a cirurgia. Então vamos acabar com isto. Acho que foi lamentável.